Graças a Paz, irmão, graças a Paz a todos. Né? Vamos fazer uma confissão em nome de Jesus, tá? Senhor Deus e Pai eterno, te agradecemos no nome do Senhor por estar aqui mais uma noite, mais uma vez, reunidos como igreja, Senhor, para falar da Tua palavra. Concede graça a cada um de nós, gratidão mais ainda em nosso coração, por tudo de maravilhoso que tens feito por cada um de nós. Está aqui diante de mim a Tua palavra, nós vamos ler, e que possa ser uma bênção para todos nós, e que o Espírito Santo de Deus possa abrir nossa mente e coração, e iluminar nossos olhos, Deus, para essa palavra tão maravilhosa que é a palavra da graça. E agradeço no nome de Jesus por essa oportunidade. Amém. Vamos falar hoje, né, sobre algo que existe em todo o mundo, né, e que o sistema religioso dá outros nomes, mas a Bíblia, mas no original, né, esse nome não é o que hoje eles pensam que seja. E especialmente, vou falar sobre uma pessoa chamada Pedro. E a pergunta é: Pedro tinha demônios nele? Pedro tinha esse espírito nele? Será que Pedro tinha um demônio associado a ele, como Maria Madalena, né? Tinha 7, né? Tinha 7, Jesus expulsou. Várias pessoas tinham tinha esse mal em si, e quando foi levado a Jesus, esse mal os deixaram e eles ficaram bem, ficaram curados, né? Então, será que Pedro tinha como diz lá no grego, né? Daimon kakos, né? Palavra do grego para demônio, uma pessoa que tinha um demônio, que tinha um espírito mau, era chamada de, tinha daimon kakos. Então, o sistema religioso, muitas pessoas acreditam que esse daimon que existia nas pessoas, que se manifestavam muitas vezes, era demônio, né? E hoje eles dão até nome a esse diabo, né? Dão nome a esse demônio, a esse espírito. Mas que, na verdade, esse daimon, ele existe em todos nós. Todos nós temos um daimon. Você pode ter um daimon bom e você pode ter um daimon ruim, mau, um ego. E isso está na vida de todos, bom ou ruim. E no grego quer dizer daimon kakos. Agora vamos ler a palavra e vamos ver o que tinha em Pedro, né? Se Pedro tinha um daimon nele, porque o Gadareno tinha, né, um daimon, ele tinha um daimon, o seu espírito estava mal. Então daimon kakos quer dizer que o espírito daquela pessoa, que ele está naquele momento, é mau, é um gênio muito mau, ignorante, ruim. Então esse espírito que está nele, ele está nessa condição. Mas você sabe que quando você vai numa igreja, que você está com certas condições, nervoso, perturbado, atribulado, estressado, ansioso, depressivo, todas essas coisas, a psicologia já diz que é um distúrbio que você tem na sua mente, na sua alma. Mas se você vai numa igreja, ele diz que vocês têm um demônio, e a pessoa fica ali batendo, caindo e coisa e tal, faz todo aquele negócio ali e é mal interpretado, né? Então nós vamos ver se tinha ou não. Mateus capítulo 16 e o versículo 16, o 21 e o 23 ao 23, vamos lá. Mateus 16, 16. E Simão Pedro respondendo disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Né? 21, amado. 21 aí agora. 21. Desde então, Jesus começou a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém e padecer muitas coisas dos anciãos e dos principais sacerdotes e dos escribas,
e ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. Então, isso aqui, desde então, Jesus passou a dizer, falar sobre esse assunto que ia acontecer momentos depois. Isso foi após a Santa Ceia, né? A Páscoa, né? Que nós chamamos de Santa Ceia, mas não é Santa Ceia. Foi Páscoa que Jesus fez. Então, coloca o 22, amado. E Pedro, abençoado de novo. Pedro de novo. Né? E Pedro, tomando uma parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Senhor, graças a Deus, amado. Amém. Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isso. Vê só, Pedro tinha acabado de dizer, de falar para Jesus, que ele era o Cristo, o Filho do Deus vivo. Tinha acabado de dizer isso. Mas depois que aconteceu esse fato de Jesus dizer: Tu és Pedro, e sobre essa pedra eu ficaria a minha igreja, e tal, e tal, e tal. Aí você, depois de Jesus falar todas essas coisas, ele começou a falar sobre a sua paixão, que iria acontecer. Então, Pedro tomou a palavra, né? Pedro, tomando a palavra, começou a repreender a Jesus. Esse repreender aqui, quer dizer, começou a se opor. Começou a se opor a Jesus. E dizendo mais: Senhor, tenha compaixão de ti, de modo nenhum que acontecerá isso. De modo algum vai acontecer isso com você. 23, amado Pedro. Ele, porém, ele quem? Jesus. Porém, voltando-se para Pedro, disse a Pedro: para trás de mim, olha o nome que Jesus chamou: Satanás, que me serve de escândalo, porque não compreende as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Então, claramente, ele está dizendo que Pedro não compreendia as coisas que são de Deus. É claro que Pedro estava na carne, porque Paulo nos ensinou muito claro isso, que quem é espiritual entende as coisas de Deus espirituais, mas quem é carnal só entende as coisas da carne, simplesmente assim. Então Jesus estava falando de coisas espirituais, sua morte, redenção, ressurreição, era uma coisa que eles não imaginavam, voltar no terceiro dia, sua paixão e tudo mais. Mas Pedro veio ali e se opôs. Então, essa palavra Satanás que Jesus usa aqui, para trás de mim, Satanás, o sistema religioso, as pessoas entendem que é um ser que estava usando, estava lá que nem um macaco em cima de Pedro, segurando o pescoço de Pedro, amarrado lá dentro dele, e falando pela boca de Pedro. Satanás estava falando pela boca de Pedro, como se fosse aquele boneco, né, que chama, como é que chama? É fantoche aqui? Não, né? É aquele bonequinho que você fala. É fantoche. Chama fantoche? É o nome lá, os cavalinhos fantásticos. Né? Pronto, é aquele lá. Então assim, eles acreditam que Pedro estava sendo usado dessa forma. Assim como esse mesmo Satanás usou a Adão lá e a Eva e fez a serpente, né? Usou a serpente como ventríloco. É ventríloco, não é aquele bonequinho que fica sentado no colo aqui, né? O ventríloco, né? Chama. E você fala e fala também. Então, eles acreditam que é assim, mas isso é uma fábula. Então, o nosso estudo é exatamente sobre isso. Tinha Pedro um daimon? Existia daimon em Pedro? Então, quando a pessoa tinha o espírito bom, o seu daimon era bom. Quando ele era ignorante, ruim, homicida, ladrão, ou seja, qual for o que ele fosse, ele tinha, o seu espírito estava mal. Que chamava-se, no grego diz daimon kakos, que é uma condição que a pessoa está. Entendeu? Esse daimon ele pode ser bom ou ser ruim.
E então o Jesus disse: para trás de mim, Satanás. Então interessante, Jesus estava prestes a cumprir a sua missão, a sua paixão. Ele já havia declarado muitas vezes aos discípulos que deveria padecer, morrer, ressuscitar, ia pagar o preço por muitos, ia salvar a eles. E ele já havia falado muitas vezes sobre esse assunto com os discípulos. Mas os discípulos, em vez de entender o que Jesus estava querendo falar, em vez deles entenderem, em vez deles amadurecerem, se prepararem, eles não conseguiam sair do canto no entendimento. Ficavam parados, estagnados. É que não, faz 2000 anos que eles estão dizendo: Jesus vai voltar, Jesus vai voltar. Jesus não sai disso. Não amadurece a mente para entender pela palavra que Jesus Cristo já veio e já cumpriu o que ele falou. Então, os discípulos, eles deveriam já estar entendendo acerca do que Jesus estava falando, mas não entenderam, apesar deles terem sentido em si o gosto do poder e da autoridade. Jesus deu para eles poder e deu autoridade para os discípulos, ao ponto que eles foram, curaram doentes, eles tiraram muitos males das pessoas, né? Fizeram com que aqueles daimons daquelas pessoas que estavam ali muito mal neles fossem expulsos, aqueles espíritos que estavam ali, os espíritos daquelas pessoas que estavam mal mesmo, se acalmassem, se aquietassem e eles ficassem normais, como pessoas normais, né? E eles fizeram tudo isso. Agora, e sobre eles, esse poder precisava também atingir a eles. Eles sentiram o gosto do poder e da autoridade sobre o mal dos outros, o mal dos outros. Agora chegou a vez de eles sentirem esse poder sobre si e serem mudados, preparados. Porque duas coisas iriam acontecer com os discípulos. Primeiro o que ia acontecer com eles? Eles estavam sendo preparados para serem cidadãos do reino de Deus. Ser parte desse reino e ser cidadão desse reino. E também eles iam ser, sabe o quê? Juízes. Eles iam julgar as 12 tribos de Israel. Como é que eles iriam julgar as pessoas? Eles estando mal. Como é que eles iriam julgar as tribos de Israel se eles não estivessem preparados para isso, para julgar? Então Jesus estava exatamente preparando os discípulos para isso, mas tinha que tirar essas coisas deles, tirar todos os requisitos, tinha que tirar tudo deles, né? Então, após após a Páscoa, né, naquele momento muito especial com os discípulos, ali naquele momento com os discípulos que estava Jesus ali na ceia, ali na Páscoa, realizando aquela ceia à noite, Jesus estava com os discípulos, nesse momento espiritual bom, onde Jesus disse: olha, a minha carne, essa é a minha carne partida por vós, esse é meu sangue derramado por vós, e ali aquele momento maravilhoso dos discípulos que Jesus estava, naquele momento, ao terminar aquilo ali, sabe o que aconteceu? Começou uma discussão, uma briga entre os próprios discípulos. Não briga que nem é hoje, né, de tapa ali, não é isso. Mas começou a haver uma discussão entre eles, entre os próprios discípulos. E a discussão qual era? De quem era maior. De quem era maior, de quem era melhor, de quem era maior entre eles. Quer dizer, Jesus começou a falar da sua paixão: vou morrer, vou ressuscitar, vou partir, eu tenho que ir e tal, tudo bem. Eles ali começaram a discutir quem era maior e quem ia ficar no lugar de Jesus. Olha, quem vai substituir? É eu sou maior, quem é o maior, quem é o melhor, quem é que sabe mais, né? Lucas já começou a dizer: eu sou doutor,
E Pedro diz, não, e começaram a ver aquela discussão entre eles de quem era maior. Quer dizer, o daimon que havia em cada discípulo foi ativado. E começaram a ter uma discussão. Então toda vez que esse daimon é ativado, as pessoas mudam o seu comportamento. Se for bom, esse daimon que você for bom, se esse seu espírito é um espírito bom, você é pacificador, você é manso, você é humilde, você compreende, você entende, você é tudo isso. Mas se esse daimon for um daimon do ego mau, ignorante, um daimon ruim, então isso vai te levar a grandes transtornos, podendo chegar a você perder até sua consciência. Você pode entrar, você pode ter esquizofrenia, você pode brigar com as pessoas, até matar as pessoas. Você pode, porque esse daimon seu está mal, está ruim. Então, quando Jesus Cristo falava com aquelas pessoas e dizia, sai deles, acalma-te, aquieta-te, tudo isso que acontecia com as pessoas, ao chegar Jesus, então aquilo saía, aquilo acalmava. Aquele espírito que estava mal naquela pessoa, simplesmente aquele mal deixava. Não era o espírito que deixava a pessoa, mas o mal que estava no espírito, aquele mal que estava afligindo ele, aquilo saía. Então, essa briga começou entre eles. E iriam saber quem era o sucessor. Né? Vamos ler. Bota aí, amado. Lucas capítulo 22, versículo 24. Lucas 22, versículo 24. Pronto, aqui. E houve também entre eles o quê? O que houve? Uma contenda. Sobre qual deles parecia ser não era melhor, era o maior. Então, você sabe que na religião, como em todo lugar, sempre tem alguém querendo ser maior, melhor, maior, que sabe mais, que conhece mais, que entende mais, que tudo mais. Ele sempre quer se sair como maior e que todos têm que respeitar ele como melhor. Não fui eu que comecei isso aqui, sou eu que preguei, foi eu que fiz, para que as pessoas olhem para ele e digam, olha, né? E ele seja o maior. Então, interessante foi a resposta de Jesus. Na resposta do que Jesus falou, Jesus quis mostrar para os discípulos quem é que realmente é o maior. E a gente vai ver realmente quem que é o maior. Então, olha que situação. Deixa eu ver se é o 25, bota o 25 aí, amado. Não, pode botar o 24. Então, assim, olha o espírito que permeava sobre os apóstolos. Eu acho que a gente saiu lá. A gente leu lá Mateus 20. Por isso, vê o espírito que estava ali. Jesus disse, 22, 28, bota 28 aí para ver, eu marco 22 aí, bota 28 aí. 29, não, 25, bota 25, 26, 27. Segura aí. Então, Lucas 22, 24, como nós vemos, Jesus surgiu aquela confusão toda. Então, o espírito que estava ali, Jesus que permeava entre eles, que Jesus falou que iria, Pedro, Jesus disse a Pedro, Satanás vos pediu para vos se andar.
mas eu roguei por vós, para que a vossa fé não se desfaleça. Então, quando você lê aquele texto e você leva literalmente o pensamento, você vai pensar que existe um Satanás, um ser espiritual. Mas não era isso que Jesus estava falando. Por esse motivo mesmo, você tem uma ideia de que Jesus precisava, aqueles discípulos precisavam ter uma mudança espiritual, uma mudança neles muito grande, porque o pensamento deles ainda era muito carnal, muito ligado ao reino terreno, assim como é hoje. Você vê hoje que as igrejas, o sistema religioso está muito ligado a Jesus, ao reino de Deus, de forma terrena, material. E eles creem nisso, divulgam, pregam e ensinam isso, que o reino de Deus é físico, quando na realidade é espiritual. E os apóstolos que estavam aqui com Jesus, caminhando com ele, também tinham essa ideia. Eles não conseguiam entender que era espiritual, ao ponto que Jesus teve que passar ainda com eles, quantos dias depois de ressuscitar? Quem sabe? 3 dias? Hã? Ressuscitado. Depois que ele ressuscitou. Depois que ele ressuscitou, ele passou ainda com os discípulos 40 dias. O que estava Jesus fazendo 40 dias ainda antes? Porque ele não ressuscitou e foi para Deus. Porque ele não foi glorificado logo. Ele teve que ficar 40 dias. Porque ele tinha que explicar, ele tinha que fazer, ele tinha que transformar, ele tinha que preparar aqueles discípulos que estavam com a mente e andavam com ele. Imagine hoje, né? Que você encontra todo tipo de ensino, todo tipo de doutrina. Você vai num canto e é adventista dizendo uma coisa, o testemunho de Jeová de outra, os espíritas diz outra, os protestantes diz outra, os branaísmos diz outra, os cacum filipos de outra, né? E cada um diz um negócio, e a mente da gente fica assim, ó. As pessoas ficam assim. Aí a gente encontra no canal, por exemplo, as pessoas entram lá, diz coisa sem sentido, sem nexo, mas a gente tem que entender, porque eles estão com a sua mente carnal, não é uma mente espiritual. Então os discípulos aqui, eles começaram uma briga. Quem é maior? Quem é maior? Quem é melhor? Então eles precisavam, Jesus estava vendo que eles estavam precisando de uma libertação, de se libertarem. Mas se libertarem de quê? Da mente. Eles achavam que a libertação que Jesus veio trazer para eles era a libertação militar, libertação de Israel do jugo romano. Olha um exemplo, coloca aqui, amado. Atos capítulo 2, capítulo 1, versículo 6. Olha o entendimento dos apóstolos, qual era. Aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? Vê o pensamento dos discípulos. Quando Jesus estava falando sobre iria derramar poder, eles iriam ser testemunhas por todo lugar, iriam dar poder a eles, autoridade. Então eles disseram: vai ser nesse tempo que você vai restaurar, falando sobre a sua vinda, sobre a sua volta, sobre a parousia. E eles disseram: olha, é nesse tempo que você vai restaurar o reino para Israel? Olha o entendimento deles. Eles estavam ainda crendo que era material, físico. E não era. Jesus não trouxe essa ideia, mas eles entendiam assim. Porque eles estavam aguardando que o Messias fosse um rei, além de rei, militar. Um rei como foi Davi, militar. Um rei como foi muitos daqueles outros lá atrás, que eram reis e eram também chefes de exércitos militares também. E sempre levaram Israel com mão, com braço, com espada, com braço forte. Mas este rei não era físico, era espiritual. Então, eles acreditavam que a libertação deles seria das mãos, da força dos romanos. Mas a libertação que Jesus Cristo
estava falando era a libertação da mente. Então, olha o que Jesus declarou sobre quem era maior. Agora dá para a gente ir, amado. Lucas, capítulo 20, 22 e 25. Versículo 25. E ele lhes disse, ele quem? Quem disse? Né? Ele quem? E ele lhes disse, ele quem? Quem foi que falou? Jesus. E ele lhes disse, os reis dos gentios dominam sobre eles. Os que têm autoridade sobre eles são chamados benfeitores. Isso Jesus falando, né? Quem tem líder, quem é maior, quem é grande, tudo. Olha, entre os gentios, eles têm dominadores, têm autoridades, e eles chamam benfeitores. 26. Mas não sereis vós assim. Antes, o maior entre vós seja como o menor, e quem governa como quem. Olha Jesus quebrando completamente o sistema na mente deles, como hoje esse sistema religioso é. Jesus quebra mesmo, quebra completamente, e mostra para eles quem é que é maior. 27. Pois qual é maior? Quem está à mesa ou quem serve? Quem é maior? Sem olhar, olha para mim. Quem é maior? Quem está à mesa ou quem está servindo? Pode ser. No natural, é claro que não. Quem está na mesa é o dono, é o chefe, é o poderoso, é o rei, é o dono da casa. O que serve, né? Na lógica não é. Na lógica não é, né? Mas olha aqui. Qual é maior? Quem está à mesa ou quem serve? Porventura não é quem está à mesa? Eu, porém, deveria estar na mesa, né? Não é isso? Eu, porém, entre vós, eu sou aquele que está na mesa. Certo. Que serve. Você está entendendo quem é que Jesus está dizendo aqui que é maior? Quem é que é maior? Hein? Não. Ele está na mesa. É o patrãozinho. Não, também não. Eu vou ler novamente. Pensa ativamente espiritual. Ativamente espiritual. Vou repetir, ó. Os discípulos começaram a abrir uma discussão para saber quem entre eles era maior. Quem estava ali nessa confusão? Diga aí, quem estava ali? Mas quem? Mas Jesus. Jesus e os discípulos estavam ali. E surgiu uma briga entre os discípulos para ver quem era maior. Então Jesus disse, volta para o 26, amado. Mas não será assim entre vós. Entre os gentios é assim. Eles brigam. Veja a religião como que é. A briga que é. O diabo derruba o presbítero ele quer ser pastor. O cara entra na igreja hoje já quer ser pastor, depois já é o maior. Cada um quer ser maior e melhor. E maior e melhor. Mas Jesus disse, entre vocês não vai ser assim. No meu reino não vai ser assim. Entre vocês não vai ser dessa forma. Olha aqui, ó. Antes, o maior entre vós será como o menor. Olha quebrando o negócio. E quem governa como quem serve. 27, amado. Pois qual é maior? Isso é como se fosse uma pergunta, né? É uma pergunta. Quem está à mesa ou quem serve? Ele perguntou para os discípulos. Quem é maior? Quem está à mesa ou quem serve? Porventura não é quem está à mesa? É. Porque quem está na mesa é o dono, é o Senhor, ele que é o dono, então quem serve nunca vai ser maior do que quem está na mesa. Mas olha o que ele disse, olha como ele disse. Ele está dizendo agora quem é que é maior ali no meio deles todinho. Porém, entre vós, sou como aquele que serve. Ele está dizendo que quem era maior ali? É? Ele, claro. Ele está dizendo assim, ó, quem é maior aqui sou eu.
Entende? Quem é maior aqui sou eu. E estou servindo. Vocês que são menores estão querendo ser maior. Você quer ser maior? Sirva. Para servir. Mas Jesus estava declarando para eles quem é que era maior. Era ele que era maior. Quem é o maior aqui sou eu. Quem dá a ordem aqui sou eu. Quem manda sou eu. Jesus estava declarando para eles quem era maior. Jesus se declara: ninguém seria maior do que ele. Ninguém seria maior. Ninguém é maior. Ninguém jamais vai ser maior. Nem nenhum bispo dessas igrejas, nenhum pastor dessas igrejas vai ser maior. Eles querem ser maior. Eles já se sentem maior. Eles não servem, eles são servidos. Quantos pastores desse aí, ele anda à frente e vai com a bolsa dele atrás? Quando o pastor vem, abre a porta para ele, do carro dele, a chave está aqui, mexe no doutor, do senhor, entrega a chave para ele. Quantos não vai lá engraxar o sapato? Quantos não vai fazer tantas e tantas coisas para o pastor? Tudo isso, eles são servidos, não servem. Eles não vão em hipótese nenhuma. Eu digo porque eu passei por muitas dessas experiências. Né? Eu vi muitos desses irmãos humildes de favela morrendo em casa e o pastor deles nunca bota o pé lá. Não vai. Por quê? Vai fazer o quê? De uma favela, lama no pé, na beira de um córrego, uma casa de taipa, um irmãozinho humilde que coitado, morrendo lá, com o piso da casa de chão, de barro, de lama. Ele não vai. O pastor desse não vai. Por quê? Porque eles não servem, eles são servidos. Mas Jesus disse aqui, ó, eu sou como que serve. Então quem é maior aqui sou eu. Vamos ler. Bota aí, amado, Mateus 11:11. A gente volta já para Pedro para a gente terminar. Mateus 11:11. Olha aqui, Jesus disse aqui: em verdade vos digo que entre os que de mulher tem nascido, não apareceu alguém maior do que João. Do que João o Batista. Mas aquele que é menor no reino dos céus é maior do que ele. Então as pessoas tomam isso aqui para dizer assim, que quem é mais humilde no reino de Deus, o menorzinho, o mais humildezinho, é maior do que João, né? Você já ouviu falar nisso, né, por aí? Não. Já, não é? Mas não é nada disso. Jesus está dizendo aqui que quem é maior é ele. Jesus é que é maior. Você lembra que nós lemos ainda agora que ele disse que o que serve era maior? Quem é maior? Está sentado na mesa ou o que serve? O que serve, o que está na mesa é maior. Mas ele disse, mas eu tenho sido como o que serve. E Jesus se declarando que ele era o maior. Então aqui ele está dizendo aqui, que o menor lá no reino dele é maior. E quem foi o menor do reino de Deus? Ele. Foi ele. Jesus Cristo, ele se tornou esse menor. Ele é esse menor. Maior do que João, maior do que Abraão, maior do que Moisés, maior do que os profetas, maior do que os discípulos, maior do que esses pastores que tem por aí todinho, maior que essas religiões, maior que tudo. Ele é maior que tudo. Entendeu? Porque ele é maior, completamente maior. Então aqui ele está dizendo isso, que ele foi o menor do reino e foi o maior. Se você ler no livro de Daniel, você vai encontrar que a pedra que foi cortada da montanha era pequenininha, ela veio e bateu lá no pé da estátua e destruiu toda. E diz lá, aquela pedra, que era uma pedra e pequena, ela se tornou uma montanha que cobriu toda a terra. Cresceu, mas ela era pequenininha. Ela era pequenininha, não era grande. Então isso era ele. Paulo chegou a dizer, aquela pedra era Cristo. Então, ele se declara maior, completamente. Agora, o que estava no coração de cada um deles? O que estava no coração de cada um daqueles discípulos? Ninguém sabia. Ninguém sabe o que está no coração das pessoas. Mas Jesus Cristo, ele sabia.
Vamos dar uma lida. Bota para Mateus 22, versículo 28 aí, rapaz. 22, 28. Porquanto, olha o que disse Jesus. Portanto, na ressurreição, de qual dos 7 bota o 29 aí, meu amado, deixa eu ver se é isso que eu quero dizer. 30. Eu acho que não é Lucas. Vê Mateus, amado. Mateus. Vê se é Mateus. Onde está? É Mateus, que você não é? Não está no Mateus. Ah, está em Mateus, né? Ah, foi porque eu sou Mateus, foi Zé Lucas, meu amado. Aí eu pensando que estava errado, eu aqui, foi o nosso David Negruco, não está mal, não. 22, amado. 22, 28. E vós sois os que tendes permanecido comigo nas minhas tentações. 29, vamos ver se é. E eu vos destino o reino, como meu Pai o destinou a mim. 30. Para que comais e bebais na minha mesa, no meu reino, e vos assenteis sobre tronos, julgando as 12 tribos de Israel. Então você vê o que iria acontecer com os apóstolos? O que eles iriam ser? O que iria acontecer? Eles iriam sentar sobre os tronos e iriam julgar as tribos de Israel. Então, eles precisavam que eles fossem mudados e transformados completamente, e tirasse essa concepção que eles tinham natural do reino de Deus, ser ganho no braço e na força. Então Jesus Cristo se vira para Pedro, lá em Mateus já é 16, né? E mostra para ele, e revela o que estava no coração de Pedro, no coração dele. Ele está no 22 aí, amado, o versículo 31. Eu estou achando que está. Não, esse mesmo. É esse mesmo. Então Jesus se vira para Pedro e lhe mostra, lhe revela exatamente o daimon que estava em Pedro. Chama daimon kakos. O que estava em Pedro ali. Ele estava escondido. Estava ali. E fica ali esperando o momento, irmão. Para você ver o seu daimon, se é bom ou se é ruim, deixa entrar em uma briga, em uma contenda, em uma discussão, entrar em uma situação, aquilo vai ser ativado. Então, se o teu espírito for bom, se o que tiver em você é bom, vai se manifestar bem, vai ser ativado bem. Se não for, vai ser ativado mal. Você vai ficar mal, muito mal mesmo. Vai ficar ignorante, arrogante, vai ficar. E você pode causar até uma morte. Você pode causar coisas terríveis. Você pode perder, você pode entrar na loucura. Você pode chegar a ficar louco, como foi o rapaz de Gadara. Mas ele tinha demônios, espíritos, né? Mas não era. Ele tinha o daimon dele, o daimon kakos, o daimon dele estava ativado e ele estava com 2 tipos de doenças, nele um espírito só dele tinha 2 tipos de doenças terríveis. Tinha loucura e tinha esquizofrenia. Essas 2 coisas. E são produzidas, a loucura é produzida pelo coração humano. É pela natureza humana, pela carne humana. Produz isso aí. Então disse também o Senhor, olha, para quem foi que Jesus se virou? A briga estava lá, Jesus falou para ele, declarou quem era o maior ali, e prontamente Jesus se vira para Pedro, porque certamente Pedro ia se levantar como sempre se levantou, e disse a Pedro: Simão, Simão, que é Pedro, né? Eis que Satanás vos pediu para vos cirandar como trigo. O 22.
Mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça, e tu, quando te converteres, confirma teus irmãos. Então note, então Jesus se vira para Pedro e mostra para ele o daimon dele, mostra para ele a sua natureza, né? Mostra para ele o que está em Pedro. Pedro não estava convertido, e uma pessoa que não está convertido, uma pessoa que não foi convertida ali naquele momento, o daimon podia ser ativado e ele fazer coisas e coisas e coisas ali, né? Agir. Você vai ver, veja que Pedro, o daimon de Pedro, como que foi? Então Jesus começa a falar com ele sobre o seu daimon kakos, quer dizer, o seu ímpeto carnal. Jesus começa a falar com Pedro e diz: olha, eu roguei, eu pedi, eu orei para que a tua fé não desfaleça. Foi feito no espiritual. Jesus fez no espiritual algo que ajudou muito a Pedro. Ajudou muito a Pedro. Então, junto com aqueles discípulos, tanto Pedro quanto eles não haviam se convertido ainda. Se convertido na sua mente. Aqui, ó, na sua mente. E Pedro estava muito próximo a Jesus. Pedro foi um cara muito próximo a Jesus. A mente de Pedro, naquele momento, ele estava em outra dimensão, em uma dimensão contrária, porque ele disse: olha, Senhor, não vai te acontecer isso, tem pena, tem misericórdia de ti, isso não pode te acontecer. E Jesus disse: para trás de mim, Satanás. Veja como estava a mente de Pedro, era contrário. Quando ele disse: para trás de mim, Satanás, ele está dizendo: para trás de mim, opositor. Pedro, você está com uma opinião contrária à minha. Isso daí está errado. Você não está correto. Então Jesus repreendeu a ele. Jesus sabia que os filhos de Deus, eles estavam mortos. Cada um deles, lembra aqueles discípulos que estavam aí? Estavam mortos. Sabe aqueles que morreram lá antes da cruz? Eles estavam mortos, porque a lei fez isso com eles, matou cada um deles e prendeu eles lá no Hades. Eles estavam presos, completamente presos, e Jesus precisava vencer para que ele pudesse libertar cada um deles. Olha o que diz o 34, não? 33, 34 e o 4. Volta para o 3 mesmo, 33, olha. E ele lhe disse: Senhor, estou pronto a ir contigo até a prisão e a morte. Pedro falando. Agora você pensa que isso era coisa espiritual que ele está falando? Né? Porque quanta gente não jura fidelidade a Deus, quanta gente não promete coisas a Deus. Isso parece até que é espiritual. Mas na realidade, isso são coisas carnais. Olha, 34, mas ele disse, digo-te, Pedro, que não cantará hoje o galo antes que 3 vezes negue que me conhece. O que estava Jesus falando? O que Jesus estava querendo falar? Jesus estava dando era uma outra tapa na cara de Pedro, estava dando do outro lado. Olha, Pedro, tu quer andar comigo, né? Você quer andar comigo? Você tem andado comigo? Eu tenho. Sim, eu tenho andado com o Senhor, eu tenho feito coisas maravilhosas, eu tenho feito coisas boas, eu tenho andado com você. Tu queres andar comigo, Pedro? Mas você quer andar comigo em fraqueza. Você quer andar comigo em fraqueza, em debilidade. Você quer andar comigo como um Satanás. Como é que a gente anda com Jesus como um Satanás? Se opondo a ele toda hora. As coisas de Deus a gente se opõe. Não, isso não é assim não, irmão. Isso não é assim não, meu irmão. Isso não é assim não. Isso não é... A gente começa a se opor às coisas de Deus. Às vezes até na nossa vida. Poxa, nem vai nada. De jeito nenhum. Então a gente começa a se opor. E ele ainda, veja que o daimon Cacó, o daimon de Pedro, aquele espírito que Pedro estava naquele momento ali, aqueles discípulos, não era bom, ao ponto que mais na frente, sabe o que Pedro fez? Foi o que ele fez?
torou a orelha de Malcolm. Torou a orelha de Malcolm, ele. Foi isso que Pedro fez. Porque ele cortou a orelha do servo do sumo sacerdote. Todo esse processo estava Jesus fazendo para libertar Pedro do seu daimon católico. Tudo isso Jesus estava fazendo para que pudesse ser arrancado esse daimon católico dele. Agora, Pedro entrou numa amargura quando isso aconteceu. Pedro entrou numa amargura muito grande, né? Está 22 aí, Lucas? Bota o versículo 54 lá. O versículo 54. Então, prendendo, levaram e puseram na casa do sumo sacerdote. E Pedro seguia de longe. Dá amado, 56, 5. E havendo-se acerido fogo no meio do pátio, estando todos sentados, assentou-se Pedro entre eles. 6. E como certa criada, vendo estar sentado ao fogo, pusesse aos olhos dele, disse: este também estava com ele. Dá, porém ele negou, dizendo: mulher, eu não o conheço. Olha o cara que está dizendo assim, ó, eu vou contigo até aonde? Até a morte e a prisão. Você vê quando o daimon está ativado, e Pedro tinha um. Os discípulos tinham também. Nós também. Todos. Agora se manifesta de várias formas. Porém ele negou, dizendo: mulher, não conheço. 58. E um pouco depois, vendo o outro, disse: tu és também deles. Mas Pedro disse: homem, eu não sou. 9. E passada já quase uma hora, um outro afirmava, dizendo: também este verdadeiramente estava com ele, pois também é o quê? Galileu. Vai, outro amado, 60. E Pedro disse: homem, eu não sei o que dizes. E logo, estando ele ainda a falar, quem cantou? O galo cantou. Meu irmão, olha, se fosse botar galo para cantar hoje aqui, hein, irmão? Até o gato. Galo ia cantar, gato ia miar, cachorro ia latir, porque é muitos amados que estão uma benção, né, irmão? É muito amado que é uma benção, né, irmão? Olha, sabe quantas pessoas estão fazendo festa em casa, de churrasco por causa do lockdown? Estão fazendo festa aí, churrasco, beira da piscina, e ainda lá no videogame, na TV, dizendo que possa. Graças a Deus, estou livre de igreja. Estou livre de igreja, graças a Deus. Eu não preciso ir, não preciso estar nessa situação. Não vai ter lockdown e vai aumentar, pode ter certeza. Olha, sabe o que é isso? É o daimon. Isso é o daimon. É o daimon dessas pessoas. Entendeu? Que Jesus queria substituir isso de Pedro, substituir isso deles. Pedro, olha, irmão. Quando Jesus chegava para uma pessoa que estava esquizofrênica ou com epilepsia, que era um daimon, Jesus expulsava. O de Pedro e dos seus discípulos, não foi fácil. Quando Pedro negou que o galo cantou, pode fazer nenhum aí, amado. E virando-se o Senhor, olha só, o Senhor, olhou para quem? Olhou para quem? Olhou para Pedro. E Pedro, o que foi que Pedro aconteceu? Lembrou-se da palavra do Senhor, como lhe havia dito: antes que o galo cante, e hoje me negarás 3 vezes. Vê que coisa. O 62, amado. E saindo Pedro para fora, foi se enforcar. Olha bem, foi se enforcar ou não? Foi o quê? Irmão, aquilo na lágrima, aquilo no choro na lágrima, aquilo estava saindo, aquilo estava indo embora, estava vendo a transformação. O daimon de Pedro, o espírito de Pedro, estava deixando aquela condição, ele estava começando a entender
Ele poderia se suicidar, ele poderia se matar ali. Quantas vezes ele não pensou nisso aí agora? Eu neguei ele, o meu mestre, o meu Senhor, e eu disse que eu ia com ele até a morte. Eu quero morrer ou não. Quantos profetas não desejaram a morte também? Pedro não poderia ser diferente se ele desejasse. Então Pedro, ele amargou muito depois de ter cumprido a palavra sobre ele. Talvez ele tenha pensado até em morrer. Agora ali estava o vaso sendo limpo, liberto, esvaziando-se do seu daimon, do seu ego, da sua ignorância, da sua ruindade, de tudo aquilo que Pedro era. E 10 dias depois daquilo, depois que Jesus ressuscitou, ele morreu e ressuscitou, e 10 dias depois que ele ascendeu o céu, que eles voltaram para a cidade, 10 dias depois o Espírito Santo veio e tomou e encheu a esse Pedro que torava a orelha, esse Pedro que se opunha a Jesus, esse Pedro que era de uma natureza muito forte, que tinha um daimon que precisava ser mudado. Agora aquele Pedro não tinha mais esse daimon. Os discípulos, cada um que queria ser maior, queria ser melhor, queria ser isso saiu deles completamente. Então, quando você vem para a graça arranca, sai tudo isso. Os daimon têm que sair. Não pode ficar com daimon dentro da graça de Deus. Eu quero ser o maior, eu quero ser o melhor, eu sou o pai de vocês tudinho aqui, e eu sou a mãe, a mulher diz eu sou a mãe, e cada um quer ser maior, quer ser melhor. Não existe isso. Eu quero ser presbítero. Aqui tem carreira, não existe carreira na graça, hierarquia. Qual é a hierarquia na graça? Tem. Não existe hierarquia na graça. Nas igrejas, na religião, existe hierarquia. Você entra como auxiliar, aí depois vem diácono, presbítero. Se você bajular muito o mesmo pastor, se você tiver mesmo, aí vai evangelista, pastor, depois pastor presidente, aí Deus. Você já é Deus ali, aí chegou no estágio maior, né? Porque ele só para de crescer quando chega no estágio Deus. Então o pastor, quando chega na posição de Deus, aí dá uma cotovelada em Deus, né? Deixa Deus de lado, tira Deus de cena e ele é quem manda. Ele é quem manda na igreja, ele é quem manda nas roupas, ele é quem manda na comida, ele é quem manda nas vidas, ele é quem manda em tudo. E se alguém ousar ser contra isso, se levantar, você está se levantando contra o pastor, presidente, rapaz? Você está maluco? Aí é o homem de Deus, é o ungido do Senhor, ao ponto que chegou. Mas isso sabe o que é? É um daimon cacóide. É que o espírito dessa igreja, o espírito desse pastor, o espírito dessas pessoas, são espíritos opositores a Deus. Espíritos que estão em oposição à palavra e não aceitam de maneira nenhuma. Então Jesus disse a eles: eu vou mostrar para vocês quem é o maior aqui. Mostrou, pegou uma toalha, colocou entre si e lavou os pés dos discípulos. Ele fez isso. Tem igrejas por aí que tem o lava-pé, mas não é lava-pé como Jesus fez. É uma tradição. Eu vou lavar o pé, quero você, minha madrinha, quero você. Aí chama a pessoa para lavar o pé, lava os pés, mas o coração está exatamente, até às vezes, de mal daquela pessoa contra, ou daquele irmão, chamar aquele irmão dali. Eu não vou lavar o pé daquele. E tem isso, essa acepção, esse mal. Então, o lava-pé se tornou uma tradição e era um preceito da lei. O lava-pé não é uma tradição cristã. O lava-pé não é uma tradição cristã. O lava-pé é uma tradição da lei. Jesus, quando entrou na casa de Simão, ele disse assim: Simão, não me desse ósculo santo, não me ungiste e nem lavaste os meus pés. Por quê? Porque é uma tradição. Aquelas estradas de lá, de Jerusalém, naquela época, não era asfaltada linda com calçamento, cerâmica, não era desse jeito. Era aquelas estradas estreitas e pelaquela mesma estrada passavam pessoas e animais. E você acha que os animais andam fazendo o quê por essa rua?
Quem já morou eu já morei em mata, já morei em mata que era só um caminho mesmo, meu amigo, é pisando em tudo quanto é bosta de cavalo, de vaca, de tudo. E naquelas épocas era assim, era camelo, dromedário, ovelha, tudo passando pelo mesmo caminho. Você já viu a parábola do samaritano? O mesmo caminho passou o samaritano, passou o sacerdote, passou o fariseu, e cada um montado num animal, e o animal fazendo suas necessidades. Então era comum, quando era convidado para as festas, as pessoas irem sujar os pés, e então era normal lavar os pés, era uma tradição judaica, não é uma tradição da igreja. A igreja não tem tradição de lavar pé, a igreja não tem tradição, esses tipos de tradições humanas, de jeito nenhum. Então, eles fazem isso. Então, Pedro dos apóstolos, era que tinha o daimon mais agitado. O daimon de Pedro era um daimon muito agitado, ignorante. Pedro era muito arrogante, muito bruto, muito arrogante. Pedro não levava recado para casa, resolvia ali logo, ativava e resolvia. E ele se opunha. Quando ele se opôs, Jesus chamou ele de Satanás, não de um espírito Satanás, mas disse a ele que ele era um opositor. Você está se opondo, Pedro, ao que tem que ser feito, ao que eu tenho que fazer. Você está se opondo ao plano de Deus. Então chamou ele de Satanás de opositor. E disse: olha, eu orei por vocês, eu orei, eu pedi. Pediu a quem? Jesus orou para quem? Não tem dizendo, eu orei a Deus, eu pedi ao Pai, passei jejum, fiz jejum de noite por ti. Não, e eu orei, e eu pedi. Então Jesus fez por Pedro, na palavra, e disse a ele: quando tu te converteres, aí tu confirma com os irmãos. Quando você se converter. Então aqueles espíritos ali, os apóstolos, Pedro, os que morreram antes da cruz, cada um deles, o seu espírito estava morto. E quando Jesus Cristo ressuscitou, isso aconteceu. Eu acho que eu tenho o versículo aqui. Atos, deixa eu ver se é Efésios, Lucas. Deixa eu ver se eu tenho esse versículo. Tem. Coloca aí, amado, o versículo aí. Efésios, capítulo 2, versículo 1. Olha só que se não está, tá vendo? Volta para o 0. Efésios. Não, volta. Não disse Efésios 0. É o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Pai, 2, 1. Não, 2, 1. Isso. Diz aqui, ó. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. E vos vivificou. Mas ele não vivificou a essas pessoas ele vivo. Não. Foi quando ele morreu, quando ele ressuscitou. Então ali, quando ele disse: eu conquistei, eu agora venci e tenho nas minhas mãos as chaves da morte e do inferno. As chaves, tem o quê? O domínio, a autoridade. Chaves é domínio e autoridade. Eu tenho agora. Então ali vivificou. O apóstolo Paulo chegou a dizer: se já ressuscitastes com Cristo, buscar as coisas que são do alto. Então ele fez isso. E ao vivificar aqueles espíritos mortos ali, aquelas pessoas que estavam naquela condição, deu a eles um novo espírito, um novo ânimo, uma nova vida. Eles passaram a ser diferentes. Para você ter uma ideia, não houve mais essas coisas na vida de Pedro, nem dos apóstolos. Ninguém queria ser mais maior, ninguém queria ser melhor, mas eles foram todos, receberam todos o mesmo Espírito. E quando nós temos aqui, irmão, o mesmo Espírito, nenhum de nós vai querer ser maior, nenhum de nós vai querer ser melhor. Nós vamos ser sempre submissos ao Pai das luzes, a Deus, que é o Pai dos Espíritos, o verdadeiro Pai dos Espíritos. Então Pedro, ele foi limpo, foi liberto, os discípulos também, esvaziados, e depois, 10 dias após,
a subida e a glorificação de Jesus, eles foram cheios do mesmo Espírito. Amém? Amém. Vamos ficar de pé em nome de Jesus, que o Espírito Santo fale bem mais alto no nosso coração. Mas tem uma pergunta. Pode fazer.